Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos aqui meditar 1 Reis, capítulo 20, né, irmãos? Sou glória. Estamos já próximo do fim do livro de 1 Reis, né? O livro de 1 Reis é 22 capítulos, né? E já estamos próximo de entrar em 2 Reis. Aleluia. Importa que Deus está aqui conosco, com você aí, em nome de Jesus, né? A Bíblia fala que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ô, glória. O capítulo 20, irmãos, ele é de 43 versículos. O título fala assim: Acabe vence os Círios. Oh, irmãos, aleluia. É algo tremendo. Toda a Bíblia, irmãos, mas cada capítulo cada versículo, cada capítulo que nós lemos, né, da palavra do Senhor, agora precisamente desse livro de 1 Reis, capítulo 20, aprendemos algo novo da parte do Senhor. E aqui, nesses 43 versículos, nós vamos aprender instruções, ensinamentos novos da parte de Deus para a nossa vida, amém? Versículo 1 fala assim: E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Então, irmãos, Ben-Hadad, né, o rei da Síria, ele estava praticamente bem auxiliado, né, equiparado, vamos dizer assim, numa batalha diante de Acabe, do rei de Israel. Você pensando aqui, como a gente para e pensa, irmãos, ver os capítulos anteriores, né, o 19, o 18, o 17, que para a glória de Deus está aí no canal, irmãos, a gente começando a contar aqui a história, né, aleluia, do rei Acabe, o que o rei estava fazendo, a maneira dele ser, irmãos, fala assim, Jesus amado, né, a conduta dele não agradava ao Senhor, mas aqui você vai ver esses versículos, irmãos, a misericórdia de Deus, aqui, aleluia, que está hoje, não muda, ela não mudou, irmãos, a Bíblia fala que ela se renova todo dia, aleluia. Versículo 2, enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os seus melhores dos seus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, Senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad, enviar-te-ei na verdade mensageiros que disseram: Tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, tuas mulheres e teus filhos? 6. Todavia, a estas horas enviarei os meus servos a ti, estes esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, que hás de ser que tudo que de preciso tiveres, eles tomarão consigo, não levarão. A gente vai ler até o versículo 10 aqui, irmãos, para a gente ir explicando, entendendo, explicando novamente para a glória de Deus. Versículo 7. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvido, nem consintas. Por isso dizes aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo que o primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e levaram as respostas. E Ben-Hadad enviou ele mensageiros dizendo: Assim me façam os deuses que bem quiserem, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Você fala assim, irmãos, Acabe cedeu. Acabe estava cedendo ao inimigo de dar o seu ouro e a sua prata. Irmãos, o pior é que ele ia pegar isso do templo do Senhor, que era consagrado ali ao templo. Irmãos, Acabe estava cedendo à vontade do inimigo, irmãos. Quando ele chama os anciãos, homens experientes, maduros, creio, irmãos, homens que tinham temor a Deus, irmãos, aleluia, aconselharam ele a não fazer isso, irmãos. E a gente vê aqui que Ben-Hadad ameaça que a Samaria, né, onde estava ali o povo de Deus, ia ficar só o pó. Irmão, por mais que o inimigo ande ao nosso derredor, diz a palavra, procurando a quem possa tragar, irmão, a sua força, em momentos nós passamos por isso,
pode até parecer pequena, mas a Bíblia fala assim, ó, não negaste o meu nome, mostrarei para os teus inimigos quanto eu te amo. Irmão, fique firme, irmão. Aleluia. Creia no Senhor que é poderoso, irmãos. Irmão, a mão de Deus, a mão do Senhor está estendida sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o povo, sobre aquele que crê, aleluia, sobre aquele que acredita, que persevera, que está na presença do Senhor. Irmãos, Deus, Ele é poderoso para mudar o quadro, para mudar a história, para fazer o impossível acontecer, irmão. Creia, aqui mesmo a falha humana do rei Acabe, irmãos, aleluia. Você vai ver nesses capítulos aqui, nesses versículos aqui do capítulo 20, irmãos, a misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus fala assim, ó, aleluia, que a palavra do Senhor não pode voltar vazia. Tem gente que fala assim, mas fulano, outro, aquele de lá, estão com a vida assim, e eu estou vendo salvação, cura, milagre, irmão. Entenda uma coisa, Deus, a salvação é vontade de Deus, a palavra dele não volta vazia. Deus, ele quer que não só quem está pregando, aleluia, aleluia, seja curado, liberto, salvo, como aqueles que estão ouvindo, mas muitas vezes estão pregando, irmãos, e não querem se enquadrar à vontade de Deus, não querem se enquadrar ao mandamento do Senhor, irmãos. Aí vão ouvir naquele dia, nunca vos conheci. Isso é muito sério, irmãos. 1 Coríntios 9, aleluia, 27, irmãos. Nós não podemos chegar naquele dia ser reprovado. Temos que resistir firme na fé. A nossa vontade, a nossa carne, irmãos, ela tem que ser subjugada, aleluia, para não ser reprovada. Acabe, irmãos, não estava fazendo isso, irmãos. Acabe estava cedendo à carne, às coisas malignas. Irmãos, Acabe estava sendo um rei mau, perverso, insensível, ingrato, não queria ouvir a voz do Senhor Deus, irmãos. Aqui você vai ver, nesse capítulo 20, vamos continuar falando disso, versículo aqui o 11. Porém o rei de Israel respondeu, diz-lhe, não se gabe quem se cinge de armas como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Irmão, Deus não estava aprovando a vida corrupta, perversa, impiedosa, iníqua de Acabe, nem da sua mulher, que agora era uma só carne com ele, irmãos. Casou com ele, uma só carne. Casamento, os dois eram uma só carne. Mas Deus estava tendo misericórdia do povo, daqueles que estavam ainda lá no meio, irmãos. Pouco, muito, não sei. Aleluia, mas que criam, temiam a ele, irmãos, e era o nome do Senhor, aleluia, que estava sendo ali questionado, irmãos, colocado à prova. Aí Deus, então o negócio é comigo, aleluia. E ele envia o profeta, irmãos, mas eu vou mostrar, aleluia. Irmão, Deus mostrando a sua maravilha, o seu poder. Acabe, como muitos nos dias de hoje, irmãos. Aqui não vamos citar nome de ninguém, denominação de ninguém, nada, irmãos. Mas pessoas que estão igual a Acabe, vendo Deus falar, vendo Deus curar, vendo Deus agir, vendo o poder, a manifestação de Deus e não toma jeito, não toma posição, não sai do lugar onde está. Isso é sério, irmãos. Continua no versículo aqui, ó. Aleluia. E disse Acabe, por quê? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias, disse, quem começará a peleja? E disse tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, foram 232, e depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000, e saíram ao meio-dia. E Ben-Hadad estava bebendo, embriagando-se nas tendas, ele e os reis, e os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou espias que lhe deram aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens,
E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-vos vivos, ainda que pelejassem assim, tornai-vos vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que o seguia, e eles feriram cada um seu homem, e os sírios fugiram. Então Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Irmão, quando Deus fala que vai fazer, não tem que se coloque na frente dele. Quando Deus fala que vai fazer, para confundir os sábios entendidos, ele faz e honra os pequenininhos. E entra com providência. Oh, aleluia! E traz o milagre nas suas mãos, aleluia. A Bíblia fala assim que por 7 caminhos o inimigo fugirá. É para quem crê, irmão, para quem obedece. Não é para quem é perfeito, irmãos. Tem gente que acha que quando fala que tem que obedecer, ele tem que viver enclausurado num monte, isento de falar com alguém. Não, irmão, você tem que viver no meio do povo, mas ser luz, ser sal da terra. Falhos somos, irmãos, mas pecadores arrependidos, porque cremos no poder de Deus na nossa vida, que nos fortalece, que nos guia, que nos dá vitória. O inimigo não prevalece, aleluia. Versículo aqui, louvado seja Deus. 21. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, atenta e olha o que há de fazer, porque no discurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Olha, irmão, o profeta aqui que não, no momento não se cita o nome dele. Ele fala algo para Acabe, aleluia. Acabe pergunta, ele responde, ele volta a falar outra mensagem para Acabe, irmãos. Quantas vezes Deus fala assim com você? Fala com nós. Fala com o povo dele. Muitos dão ouvidos, irmãos, mas a maioria não dá. Isso é sério, irmãos. Isso é um alerta para nós, aleluia. O versículo 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses, seus são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles no campo aberto, e por certo veremos se somos mais fortes do que eles. Mas estava afrontando o Senhor, achando, irmãos, que o que dava a vitória para Israel era estratégias militares nos montes, esconderijos, e estava desfazendo da ação poderosa da mão do Senhor, irmãos. Vamos no campo aberto para ver se vocês conseguem contra nós. Versículo 24. Fazei, pois, isso, e tira os reis cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro. Então pelejemos com eles em campo aberto, e veremos se não fomos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad passou revista dos sírios, e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Olha, irmãos, igualzinho o profeta falou, irmãos. Versículo 27. Também os filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Olha, irmãos, o número, humanamente falando, de Israel era pequenininho, irmãos, e deles se encheu a terra. Às vezes, irmãos, você olha para as circunstâncias, você olha para as barreiras, você olha para as diversidades, para os obstáculos que vêm contra você, parecem numerosos, maiores, grandes, e você olha, às vezes, quem está do seu lado, e o que você tem na sua mão é pequenininho, mas é o suficiente para Deus operar um grande livramento. Oh, aleluia! A fé, ela pode ser como um grão de mostarda, irmão. Se você dá ordem, um monte vai sair de um lugar para colar. A palavra diz assim: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Diz aqui a palavra aqui, ó. Louvado seja Deus. 28. E chegou o homem de Deus, falou o rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. 29. E 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros. Sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios 100.000 homens de pé num dia. Oh, glória! Ó Deus operando aí, irmãos. Ó, Deus mostrando pro adversário, pro homem mau, de coração duro, que não quer ouvir a voz de Deus, pro homem iníquo, para o homem que
olha para você e para mim, olha para o povo de Deus e fala assim, eles não são nada, nada, a gente vai esmagar eles, mas não esquecem, zombam do Deus Todo-Poderoso que está conosco, irmãos. E Deus faz isso, ó. Num dia só, 100.000 homens caíram por terra, irmãos. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Continuando a palavra aqui, ó. 30. E os restantes fugiram para a fé, que a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se no cômodo, de cômodo em cômodo. 31. Então lhe disseram os seus servos, eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes, ponhamos, pois, sacos nas costas e cordas nas cabeças, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele tenha poupe a vida. Então vestiram sacos e amarraram cordas no pescoço, foram ao rei de Israel e disseram, dize ao teu servo, Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele, pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar sua palavra e disseram, teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse, vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele e ele fez subir ao carro. E disse ele, as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faz para ti ruas em Damasco, como meu pai a fez em Síria. E respondeu Acabe, te deixarei com ele esta aliança. E fez aliança com ele, deixou ir. Irmão, olha aí um erro de muitos que se falam servos de Deus nesse dia. Fazer aliança com o mundo. Ben-Hadad aqui significava o mundo, irmãos. Irmão, não podemos... A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Aqui, irmãos, nessa aliança, Ben-Hadad tinha que ser morto. O mal tem que ser extirpado, tirado do nosso meio, irmãos. E Acabe, irmãos, vendo Deus falar, vendo Deus operar, vendo Deus fazer o milagre, vendo Deus agir, ele continuava insensível. Não mudava o seu parecer. A serviço dele não se dobrava para o Senhor. Não deixava, irmãos, não ouvia a voz do Senhor. Insensível, incrédulo, desobediente. Muitos querem ficar por a sua própria vontade assim nos dias de hoje. Isso é sério, irmãos. Não podemos fazer aliança com o mundo, irmãos. A nossa aliança tem que ser cada vez mais firmada no Senhor, aleluia. O versículo aqui, ó, 35. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, esmurra-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse, porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que em te afastando de mim, um leão te ferirá. E quando ele se afastou, um leão o encontrou e feriu. Eu falei, irmão, cuidado, irmão. Fala isso para mim primeiro. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus fala algo, irmãos, da parte do Senhor, faça, obedeça. Alguém fala assim, mas o profeta que tinha que esmurrar o outro, irmão, Deus mandou fazer, faça, irmão, nessa aliança. Ele ia trazer uma mensagem para o povo, ele não fez. O leão foi e matou ele, irmão. Se Deus hoje te mandar você fazer, você orar, você ler, você congregar, você obedecer, você se submissa à sua liderança, você caminhar, você colocar sua vida, aleluia, na brecha, faça, irmão. Não desobedeça a ordem do Senhor, irmãos. Isso é muito sério. Versículo 37. Depois encontrou outro homem e lhe disse, ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe ferindo. Então foi o profeta, pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. Olha, irmão, o outro foi sábio. Falou, é para ferir? Então feriu. Obedeceu, irmãos. Esses que nós temos que ser, obedecer o que Deus manda, irmãos, aleluia, da forma que Ele quer, não do que eu quero e você quer, aleluia. 39, e sucedeu que passando o rei, gritou ele ao rei dizendo, teu servo estava no meio da peleja, quando outro soldado me trouxe um prisioneiro e disse, guarda-me este homem, se vier a faltar, será tua vida em lugar da vida dele, ou pagará um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado, de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas, e disse, assim diz o Senhor,
Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa, desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Viu, irmãos? Ele desobedeceu. Irmão, o que ele fez aquela aliança ali, que ele plantou diante dos olhos das pessoas e de Deus, irmãos, ia ser a sentença dele. Ia ser o que ele ia colher. Irmão, cuidado, irmãos. A Bíblia fala que quem planta na carne colhe corrupção, mas no Espírito a vida eterna. Irmão, plante, mas no reino de Deus. Ore, jejue mais, congregue, não deixe de congregar, irmão, só se for um motivo muito sério, que Deus, ele entende, mas sério, irmãos, não por bobeira, por falta de perdão, por fazer bico, irmãos, a uma liderança, seja da vida do pastor, da sua esposa, que é considerada uma pastora, irmãos, bispa, não faça isso, obedeça. O reino dos céus, mas temos que fazer força para entrar nele, ser obediente, submisso à vontade de Deus. Irmão, a plantação dele ia vir sobre ele. A Bíblia diz que ele foi desgostoso para sua casa porque ele sabia que ele foi desobediente, mas terminando o capítulo 20, irmãos, não se colocou, não pediu misericórdia, não se arrependeu. Aí está outro mal das pessoas, irmãos. Sabem que estão erradas, querem viver errada, não abre mão da dureza do coração, não perdoo, não vou buscar, não vou me humilhar. Se quiser vai ter que vir aqui e permanece naquela situação, não mudam de posição, irmão. Deus está vendo, irmão. Cuidado com a colheita que você vai ter. Amém? Capítulo 20 encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Curiosidades bíblicas, Rever Marcelo. Irmãos, traga inscritos para o canal, compartilhe esse link, não deixe de deixar o joinha para a glória de Deus, irmãos. Esse canal está sendo bem visto e vidas vão ser evangelizadas, vão ver essa palavra, vão ser libertas no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus.